E aí, galera do canal HQ Sem Hype, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer um vídeo que eu gosto bastante, que são as leituras da semana. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Igor e aqui a gente fala sobre muita coisa, tá? De todo tipo de HQ que você pensar, vários temas diferentes, unboxing e eu te convido a se inscrever no canal para a gente vocês estarem sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom? Então, pessoal, quem já está mais antigo aí no canal sabe que eu comecei a gravar uns vídeos sobre leituras da semana e, como não estava tendo tanta adesão, eu leio bastante HQs, né? Eu pensei melhor e estou gravando agora com um tempo mais espaçado. Então, eu estou pegando uns 2, 3 semanas aí de leitura, pegando aquelas melhores e a nata da nata, né? Eu gosto de ler só coisa boa, não gosto de ler coisa ruim. Mas dentre essas leituras que eu fiz, eu separo aqui o que eu considerei de melhor naquele período, tá? Então, hoje eu tenho bastante coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Tenho mangá, tenho Bonelli, tenho super-herói, tenho bastante coisa diferente aqui e eu vou mostrar para vocês aqui agora cada uma delas, tá? Não vou falar muito sobre as HQs, porque é para ser uma ideia de um vídeo só de repassar mesmo o que eu li e falar poucos detalhes sobre cada uma delas, tá? Algumas delas aqui eu já fiz review e aí vocês podem acompanhar no canal, beleza? Vamos lá. A primeira HQ que eu tenho aqui é essa daqui, Hajime no Ippo. Essa daqui eu li já tem um tempinho e pessoal, é um mangá excelente, que eu recomendo bastante para vocês. Tá saindo pela MPEG esse mangá e ele é um 2 em um. Muita gente se assusta, por quê? Porque ele é um mangá muito grande, lá no fora tem mais de 150 volumes. E a MPEG ela se comprometeu a fazer pelo menos 30 volumes desse aqui, ou melhor dizendo, 15 volumes desse aqui, que seriam os 30 lá do Japão, né? E o que acontece? Aqui é um 2 em um, é a história do Ippo, que ele é um garotinho meio tímido e tal, não se dá bem na escola, apanha bastante, sofre bullying, e tem um carinha que conhece ele, que é lutador de boxe, e chama ele para, né, faz um mini desafio para ele, pergunta se ele quer participar, entrar no mundo do boxe, ele aceita, né, sem ter muita certeza se é aquilo que ele quer, e ele se dá muito bem. Se dá muito bem, a gente está vendo aqui toda a evolução dele, do Ippo. Ele é um protagonista que chama muita atenção, muito carismático, e é uma leitura muito viciante, porque são meio que lutas aqui, né, que a gente está tendo, e cada luta é melhor do que a outra. E a gente torce bastante pro Ippo, torce bastante pros outros personagens que também fazem parte aqui do círculo dele. É um mangá excelente, ele já tá com pré-venda do volume 4 e a MPEG tá fazendo um ótimo trabalho, tá? Ele é um mangazinho mais simples, capa cartão, mas o preço dele é bem condizente, tá? Com a qualidade. E ele é bem bacana mesmo. Tem sobrecapa aqui que eu mostrei pra vocês. Esse daqui ele não teve review no canal, mas se vocês tiverem interesse, vocês mandem aí nos comentários, tá? E agora, a próxima edição é essa daqui, que foi na verdade uma releitura, que é Zagor Nova Série, volume 1. Saiu aqui pela Mitos, capa cartão também. E esse Zagor Nova Série foi uma ideia que a Mitos teve de lançar essa série. Alguns volumes de Zagor com histórias mais recentes, né? No caso aqui a gente tem até um cartão postal, ó. No caso aqui a gente tem a história Fúria Cega e ela foi escrita pelo Moreno Buratini e os irmãos Esposito. Saiu nas edições 634 a 636 da Itália de julho de 2018. E como é uma edição de dezembro de 2020, então são histórias mais recentes do personagem, né? Tava sendo excelente ver essas histórias aqui mais recentes. A arte muito boa. Normalmente aqui a arte se destaca, mas o roteiro também é bem bacana. E nessa história aqui a gente tem é, o reaparecimento de dois vilões dos Zagor, que são clássicos, né? Quem comprou aquela Zagor Classic, que a Mitos também lançou até o volume 20, viu inclusive um desses, o surgimento, né, de um desses vilões aqui. E é bem bacana a história, como vocês podem ver, a arte é excelente mesmo, muito bacana. E da Zagor Classic que eu falei, aparece esse vilão aqui, que eu esqueci o nome dele agora. Mas é uma excelente história, tá? É uma história completa aqui, nesse volume. Infelizmente a Mitos ela parou de lançar esses volumes aqui, acho que foi até o volume 13. Mas a Saikan tem lançado atualmente as histórias mais recentes do Zago e tem compensado bastante também, porque são histórias excelentes, tá? Que a gente tem do espírito da Machadinho. Ou como o Neymar da Saikan gosta de falar, espírito com a Machadinho, né? Pra mim, tanto faz.
Próxima leitura, pessoal. Agora, mudando um pouco, a gente vai para DC. A gente tem essa história aqui, que é Superman entre a Foice e o Martelo. Eu nunca tinha lido essa história e tive a oportunidade de pegar agora essa edição para me dar uma lida. É uma minissérie em 3 partes que mostra o que é como se fosse um que aconteceria ser da Marvel se o Superman tivesse nascido do outro lado, né? No caso, ao invés dos Estados Unidos, se ele tivesse nascido na União Soviética. E aí mostra todo o viés de como que ele se torna, né? Todo o interesse por trás dele, interesse bélico, né? Tava no período da Guerra Fria nesse momento. E é bem interessante mesmo, bem interessante a história, eu gostei bastante. Falando sobre esse formato aqui, que seria como se fosse um formato de bolso, né? A Panini tá lançando essas histórias mais conceituadas, assim, mais famosinhas assim dos heróis, no caso da DC, que vai sair pela Marvel também. E esse aqui é o volume 6, no caso saiu R$ 35,90 eu gostei bastante, tá? O papel é aquele Pollen Bold, mesmo sendo colorido assim, eu não achei ruim de ler não. No caso, como ele é um pouco maior do que o mangá, deixa eu comparar aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou pegar aqui um mangá do Ippo, ele é um pouco maior do que o mangá do Ippo, ó. Ele sobra esse pouquinho aqui. E, e eu achei bacana pra ler, tá? É meio que voltado pra galera do mangá, mas pra quem gosta assim de Marvel DC, recomendo as histórias, tá? Mais um agora, pessoal. Vamos voltar pra Bonelli. Isso aqui tem review no canal, tá? Que é o Tex mensal 554 e 555. Aqui a gente tem uma história fechada nesses 2 volumes. E aqui é uma história bem bacana do Tex e o Carson indo atrás de dois irmãos que estão procurando petróleo em determinada região. No caso, eles já encontraram, né? Então, fazendo essa busca incessante e, ao mesmo tempo, eles estão destruindo as cidades ao redor ali da região. E o governador pede ajuda para eles e eles vão atrás desses dois irmãos aí para tentar detê-los. É bem bacana. Tem review no canal, recomendo. Inclusive, como eu já falei no review, aqui é uma pérola que está perdida na mensal do Tex, saiu pela Mitos, né? No caso, quando sai em formatinho. A, a arte é excelente do Léo Max. E o texto, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, é do Manfred, saudoso Manfred, tá? Muito bacana mesmo. E eu recomendo para vocês, pessoal, se vocês quiserem ir atrás dessa história aqui, muito boa. No caso, a 554 o nome é Ouro Negro e a 555 Inferno no Poço, nos Poços. Excelente mesmo. Assistam o review, tá? Vale muito a pena. Próxima, vocês estão vendo que está sendo bem variado, né? Então, próxima história vai ser Rei Conan Ônibus Volume 1. Galera, isso aqui é bom demais. Eu gosto muito de Conan. Eu pego quase tudo que sai. No caso, deixo pouca coisa aí. Acho que não peguei de Pipoca Nanquim, mas peguei o que saiu pela Panini, o Espada Selvagem. Tô pegando os ônibus da Mitos. Eu já peguei aqueles 8 primeiros volumes que saiu do Conan e agora eu tô pegando esses dois aqui. No caso, eu já tenho esses 2 volumes, né? E li esse primeiro e é muito bom. O Conan da Mitos que saiu, eu gostei muito do início. Salvo engano, o Kurt Busiek né, que faz o roteiro. Mas foi chegando mais pra frente, ali a partir do volume 6, eu já não tava me agradando tanto, assim, porque eu gosto do Conan, né? Questão de arte, tudo. E aí eu peguei isso aqui pra ler sem muita expectativa e vou falar pra vocês, aqui tem histórias excelentes mesmo, tá? Aqui a gente tem roteiro do Timothy Truman né, e outros roteiristas, Tomás Jorello, José Villarrubia, no caso na arte. E aqui a arte é excelente, tem adaptações de histórias clássicas do Conan, são, salvo engano, aqui 5 ou 6 histórias, muito bacana mesmo. E eu gostei demais. Vou falar pra vocês, valia até um review mais completo para mostrar pra vocês melhor, falando melhor. As histórias aqui que tem contidas, dava para fazer um vídeo de cada história, tá? Porque aqui mostra as histórias do Rei Conan, ele tá contando as histórias para um escritor, um escriba. E a primeira história aqui que a gente tem, em 4 partes, é a Cidadela Escarlate. Né? A gente tem outras histórias aqui, como por exemplo A Fênix na Espada, que é uma excelente história também, como essa aqui nessa página. E são 2 volumes, como eu falei para vocês. Achei que valeu muito a pena, são histórias excelentes aí, se vocês gostam de Conan ou querem conhecer, eu acredito que dá sim para começar por aqui, porque em que pese aqui ser o Conan mais velho, ser o Conan Rei, quando ele já conseguiu conquistar o trono dele, são histórias que não tem tanta cronologia, né? Então você consegue entender sim, bacana, pelo que já tem aqui, tá? Recomendo.
Vamos lá agora, mudando totalmente de rumo, a gente vai para um mangá. E eu tenho Death Note Volume 1. Galera, esse aqui também, nossa, só pedrada que eu li essas últimas semanas aí. Aqui o Death Note, eu não sei se dá pra dizer releitura, não é? Porque eu nunca li o mangá, mas eu já assisti o anime. E esse daqui também é um mangá excelente mesmo. Como eu já falei, no vídeo que eu comentei no unboxing, eu peguei a coleção completa desse mangá. Ele é escrito pelo. Aqui a gente tem do Tsugumi Oba e a arte do Takeshi Obata. No caso, a arte é bem competente, tá? Não é espetacular, mas muito boa. E o roteiro espetacular. Não tem o que tirar nem pôr. Conta a história aqui de um rapaz que é um adolescente, estudante muito inteligente do ensino médio. E ele encontra um caderno jogado, e esse caderno é o do Deus da Morte. No caso, se ele começar a escrever nome de pessoas lá, essa pessoa morre, tem vários detalhezinhos a respeito disso. E ele decide que vai ser o salvador do mundo, acabando com todo o mal da humanidade. Só que tem uma contradição aí, porque justamente o que ele está fazendo corrobora com todo o mal que ele está tentando acabar, né? Então, a gente vê a polícia japonesa indo atrás dele, a gente vê um personagem aqui que é o L, que é muito inteligente também, já consegue de início assim pegar ele em algumas coisas, não pegar ele totalmente, né, mas já descartar o local, por exemplo, no caso, saber o local onde que ele estava mais ou menos atuando. A gente tem a atuação aqui do FBI, muito bacana mesmo, muito bacana. Claro que isso aqui é besteira falar como se fosse novidade, né? Porque esse mangá aqui é bem antigo e muita gente conhece. Eu acho que quem lê mangá já leu isso aqui, ou assiste anime já assistiu, mas tá valendo muito a pena, né? Eu já assisti, já sei a história, mas ainda assim, na leitura, esses caras aqui são demais, tá? Recomendo bastante para quem não leu ainda, para quem já leu, lê de novo porque é bom demais. Fiquei empolgado com esse aqui. E por último, mais uma excelente história aqui, que é o nosso amado Tex. É o Tex Gigante 41 com a história O Mentiroso. Ele tem roteiro do Pasquale Rujo e arte do Stefano Biglia. Quem não sabe, o Tex Gigante que sai anualmente na Itália e sai anualmente aqui pela Mitos, na Mitos anualmente também, é uma história única de um artista único, né, no caso, nunca como o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos gosta de falar, só temos um desenhista por edição, nunca se repete. E aqui a gente tem mais uma história muito bacana. Eu achei ela de começo assim meio mais do mesmo, só que a história como um todo, ela querendo ou não chama atenção por algumas particularidades, né? A gente tem um carinha aqui que no começo fala que salvou o Tex, e aí a gente vai vendo a história que acaba descobrindo, pelo nome da história você já tira, né, que ele é mentiroso, ele estava inventando coisas, na verdade ele é meio covarde, mas uma paixão, digamos assim, dele que ele tem na cidade acaba sendo levada e o Tex chega na cidade para tentar salvá-la. E ele vai junto, mesmo sendo medroso, sendo covarde, né? É muito bacana, como já disse, aqui o roteiro do Pasquale Rujo e do Stefano Biglia. Tá saindo pela Mits, ele é recente, tá, pessoal? Ele é do ano passado, essa HQ, de outubro de 2025. É o Tech Gigante 41. E para quem não sabe também, a Mits está republicando essa coleção aqui, nesse formato em páginas em folhas offset, né? E já tá no volume 4 ou 5, salvo engano, da Mits, tá? Então, muitos falam que são as melhores histórias do Tex. Eu discordo um pouco, tem outras coleções que eu prefiro. Mas aqui tem muita coisa boa, tá? Tem muita história legal, muito artista bom. Eu recomendo vocês pegarem, tá bom? E é isso, pessoal. Foi muita coisa boa aqui, só para rememorar. Foi o Tex Gigante 41, o Death Note Volume 1, o Rei Conan Volume 1, o Tex mensal da Mitos 554 e 555, Superman entre a Foice e o Martelo, DC de bolso, Hajime no Ippo, volume 3, e os Águas Nova Série 1. São excelentes histórias, eu gostei de tudo aqui que eu li. Realmente eu tive uns dias aí de leitura muito recheado, muita coisa boa. E me falem aí nos comentários se vocês já leram alguma dessas HQs, quais HQs que vocês leram aí ultimamente que chamaram a atenção. E é isso. Deem um like, tá? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abração. Valeu, galera. Tchau.